E aí, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns tipos de cultivos diferentes. Num outro vídeo eu falei um pouquinho sobre a diferença do vaso de cerâmica para o vaso de plástico, porque é uma dúvida muito recorrente, né? E esclareci um pouquinho dos aspectos do cultivo de um como do cultivo do outro. Aqui hoje eu trouxe um pouco mais. Continuei tendo aqui o vaso plástico e o vaso cerâmico, mas trouxe mais opções para a gente mostrar quais as possibilidades. Tem cultivo que não vou ter aqui hoje, mas vou comentar um pouquinho. Eu tentei trazer um perfil de cada tipo de cultivo e que muitas pessoas adotam e falar pontos positivos e negativos para a gente abrir um pouco a visão de como a gente pode cultivar a orquídea, né? Tem muitas possibilidades. Quero lembrar que não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar, se inscrever principalmente. É incrível que por acaso tem mais de 60% das pessoas que assistem não se inscreveram ainda no canal. Então venham para o canal, se inscrevam no canal, isso vai ajudar a gente e vai também você ser alertado quando você puder. Quando a gente postar um vídeo novo, vocês poderem saber que a gente postou um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado. Bora lá. Então, hoje nós vamos mostrar aqui alguns exemplos. Eu trouxe algumas plantas que estão em cultivos diferentes. Por incrível que pareça, todas elas estão no mesmo orquidário, ou seja, a iluminação é igual, a rega, algumas delas têm uma rega diferente do que outras, tá? O que eu poderia dizer aqui para vocês que tem regras diferentes seriam aqui, ó. Esses daqui são regados de uma maneira e esses daqui são regados de outra maneira. Aqui eu separei as plantas que são plantadas de uma maneira mais seca. É um exemplo aqui, um corte de valqueriana que a gente tem há bastante tempo, que está numa placa de peroba, que é molhado todos os dias, né? Você percebe que até tanto que eu não tirava ela do mesmo local há pelo menos uns 2 anos. Você vê que deu lodo, é uma planta que acabou de segurar a cápsula, eu acabei de coletar a cápsula, acabou de florescer e tá até bem, mas eu ainda acho que ela tá até um pouco fraca pelo tanto que ela foi usada, né? Então, aqui é um cultivo relativamente seco, mas a gente molhando bastante, você percebe que começa a dar esse lodo. É um cultivo charmoso, você vê as raízes, a planta fica de uma maneira bem natural, né? Você percebe que a planta está parecendo que está na natureza. Então é um cultivo bem legal. Mas é um cultivo seco, né? Isso aqui é casca de peroba, tá, gente? Tem outros tipos de cascas que são utilizadas para plantio, mas a gente usou aqui a peroba. Aqui é um outro caso de um nobilior também na peroba. O que eu percebo nesse cultivo, ele é muito bom. Só que se você não oferecer a umidade suficiente, a planta não desenvolve tanto. Esse daqui é um exemplo que agora ela começou a desenvolver porque eu levei para um local mais úmido. Ela estava num local que ela era molhada todos os dias, mas muito iluminado e que ventava muito, então secava muito. Hoje, como a gente deixa todas próximas, elas estão sendo mais molhadas, a planta está começando a reagir, a dar mais raízes, a crescer mais. Mas é uma planta que eu vou mostrar ali, ó, um cultivo mais úmido e que o nobilior, pelo menos pra gente, está se mostrando muito bem naquele outro cultivo ali. Aqui é uma rodriguésia, já é uma planta que gosta dessa molhagem, secagem, molhagem, secagem. A gente plantou num tipo de lequinho acoplado, né? Com um mix normal, ela tá com esfagno com pinos, quando ela era num vasinho e a gente só colocou aqui. Essa planta está enraizando muito bem. Está se desenvolvendo super bem, deve dar uma florada agora esse ano, bem abundante, porque é uma planta com muitas frentes. Você vê pelo volume de raízes, né? Essa planta não deve ter 1 ano no máximo que está aqui. E ela é molhada todos os dias também, para poder gostar e viver bem nesse cultivo, né? Esse daqui é um outro exemplar, é uma encíclia. Tá num lequinho, que seria o cultivo mais seco que a gente tem, né? Tanto que quando planta coloca um pouquinho de esfagno. Mas é um cultivo que vai muito bem para tolúnias, alguns pequenos oncídios, micro-orquídeas, sofronites. Muita gente usa esse tipo de cultivo aqui. Esse daqui eu trouxe porque é um teste que eu fiz. Esse aqui é uma Phalaenopsis espécie. Até deixamos aqui, tomou um solzinho, deu uma queimadinha bem aqui na folha. Tava bem linda quando eu trouxe, mas acabou queimando. Aqui você percebe pelas pontas das raízes que a umidade é boa, ela está no esfagno puro, naquele mesmo vasinho da rodriguésia, né? Você percebe o enraizamento, tá vendo como ela enraizou bem? Tá indo super bem essa planta.
Essa planta também, se tiver um ano que eu replantei todas para esse perfil de cultivo, é muito, não tem isso não. E ela já reagiu super bem, tá muito bonita a planta. Mas esses daqui que eu trouxe são cultivos que secam mais rápido, né? Aqui é um outro exemplo que também tem uma secagem muito rápida, que é esse perfil de cultivo no cachepô de madeira. Esse daqui também a gente molha todos os dias. Você percebe que a planta já está aqui há muitos anos, está bem enraizada, até deve brotar para florescer agora. Tá muito forte, a planta está bem, mas é um cultivo relativamente seco, né? É legal porque na época da chuva você não precisa preocupar tanto. Para quem cultiva sem cobertura plástica, é um cultivo muito bom, porque você não tem que preocupar muito. Tá chovendo, deixa a planta lá na chuva, né? Em compensação, na época que tá seco, é seco demais, então tem que tomar muito cuidado. Pense o seguinte, se você vai colocar suas orquídeas num lugar que venta muito, que é muito iluminado, tenha preferência por substratos e por vasos e tipos de plantios que sejam um pouquinho mais úmidos. Porque para cultivar dessas maneiras que eu acabei de mostrar aqui, são cultivos extremamente secos. Então assim, vai ser bom na época da chuva porque você não vai ter tanto problema. Mas na época da seca, você vai ter que molhar insistentemente. Seria molhar de manhã e de tarde. Eu estou considerando o clima de Brasília, mas considerando outros estados que também tem um período de seca bem severo, que não é tão ruim de seca assim. São estados sequinhos também. A gente aqui tem um problema que, além de ser seco, na época do auge da seca, venta. Então assim, a gente começa a ter agora uma baixa temperatura à noite, a gente tem vento que leva a umidade embora e a umidade do ar também cai. Então é uma combinação que desidrata qualquer planta. Se você tiver esse cultivo aqui e não tiver como molhar todos os dias, é melhor considerar esses que eu vou falar agora, tá bom? Bora lá. Esses daqui seriam... Esse eu até usei no outro exemplo, né, que seria o vaso plástico. Eu trouxe uma cattleya aqui que é uma outra planta. É uma Love Passion, Orange Bird, é uma planta que eu adoro, que está sendo cultivada no vaso plástico. A gente replantou essa orquídea tem um ano, provavelmente um ano e meio. Esses dois bulbos aqui são bulbos que formaram nesse vaso, nesse último ano, são os bulbos que vão florescer. E você vê como ela está bem, né? O vaso plástico, como eu falei, tem aquela vantagem de dar uma isolada, né? Então ele acaba colaborando para manter essa umidade. O vaso cerâmico, aqui é o mesmo cultivo, ó, é mix, a gente usou mix nesse daqui e mix nesse daqui. Esse daqui é uma planta que a gente molha todos os dias, tá? Porque tá no vaso de cerâmica, então seca muito. Esse daqui já molha só quando seca a estufa toda. Então normalmente vai ser a cada 2 dias molha. Para vocês perceberem a diferença de rega, tá bom? Eu trouxe aqui um outro exemplo, que é um teste que nós fizemos ano passado, que é plantar a planta no vaso de cerâmica, né, que é baixo, com o esfagno. Aqui embaixo tem brita e eu coloquei esfagno puro, só tem esfagno. Eu percebi que as plantas dão talvez até um pouco menos de volume de raiz. Não percebo que seja o mesmo volume que talvez seja num substrato mais seco, sabe? Mas a hidratação da planta fica muito boa e o acúmulo de energia também. Eu tenho Nobilior plantado dessa maneira. E é incrível como os bulbos novos estão grandes, bonitos, fortes. Essas plantas aqui também reagiram muito bem. Então é uma opção interessante. Eu só não recomendo se for ficar na chuva, porque o esfagno acaba melando, ele fica dando lodo, não é uma coisa que eu acho tão interessante. Mas é um cultivo muito bacana que muita gente utiliza. Para vocês terem uma ideia, hoje todos os seedlings que a gente planta, eu já planto na bandeja com casca de arroz e esfagno meio a meio. E depois eu coloco, antes eu colocava num vasinho de cerâmica com esfagno puro e caco de cerâmica embaixo. Agora eu vou usar com casca de arroz para ficar um pouco mais aerado, sabe? E aí fazer com que o esfagno tenha uma duração um pouco melhor. É um substrato que a gente está testando que é muito interessante. Mas é um cultivo mais úmido e que para quem tem cobertura é muito legal, porque você não tem que molhar com tanta frequência e a planta fica hidratada mais fácil. É uma coisa que eu indicaria. O mix com vaso plástico é o que a gente adota para a produção inteira, é uma das que eu mais gosto. A gente já teve a coleção em cachepô de madeira, mas hoje a maior parte da coleção está toda em vaso plástico mesmo, exatamente porque a gente tem mais facilidade para molhar, mantém a umidade. Então assim, para a produção, bom é plástico.
Para coleção, bom é o jeito que você gosta mais, entendeu? E aí você tem que se adaptar a esse perfil que você escolhe. Por exemplo, se você gosta das plantas com esse aspecto, sem problema, é só molhar bastante, entendeu? Agora, se você já pensa que o esfagno é legal e você tem uma cobertura da chuva, é uma ótima opção plantar no vaso de cerâmica com esfagno. E aí você vai escolhendo qual o melhor ou qual que você gosta mais. E vai chegando num cultivo mais perfeito em casa. Espero que vocês tenham aproveitado bem isso daqui e que seja útil para vocês. Comenta, muito obrigado pelos comentários que tem todo mundo feito. Tiver dúvida, pode postar que assim que eu posso eu respondo. Obrigado, viu?